Goiás 2, Guarani 0. Gols do Elvis na cobrança de falta, desvio do Pablo, jogador do Guarani, e Nicolas de cabeça, e o Goiás fez 2-0 e fez a festa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, opinião. Evandro Gomes, você falou agora há pouco com o Vitor sobre merecimento. Por que essa conquista do Goiás foi merecida no seu entendimento, Evandro? Ela vem de cima para baixo. Ela vem de uma administração que começou sob dúvida na cabeça do torcedor esmeraldino. Muita gente falando que era aquela situação da família Pinheiro continuar mandando no Goiás. Mas que bom, não é? Como é bom saber que a família Pinheiro continua fazendo sucesso no time do Goiás. O Paulo Rogério, jovem ainda, inteligente, trabalhador, conhecedor, assumiu, teve precauções no meio do caminho natural, que você pega, tem tropeços na vida, ela é cheia de altos e baixos, é viaduto, ora está em cima, ora está embaixo, mas ele foi levando com personalidade, assumindo e botando o Goiás num caminho que parecia um pouco cheio de curvas para o Goiás voltar à Série A. Para começo de assunto, buscou 3 jogadores que eram artilheiros em seus clubes, Alep Manga, Bruno Mezenga e o Nicolas. E todos eles acabaram se dando bem. O Nicolas fazendo gols, principalmente esse último agora. Então, uma campanha que, se você pegar da forma como ela foi feita, o time do Goiás sobra méritos para voltar à Série A. E como eu disse ainda há pouco, não basta apenas a 3ª colocação. Pode ser ainda o vice-campeão. É ganhar do Brusque aqui. É um tropeço do Coritiba que vai jogar fora de casa. Se não ganhar o Coritiba, o Goiás ganhando aqui, terminará na 2ª colocação, o que convenhamos. 4 times que sobem são 4 times que conquistam o título. A Série A é o troféu maior. E esse está nas mãos do Goiás, felizmente, sem depender dos pontos do último jogo, no domingo aqui na Serrinha, contra o Brusque. Lopes. Eu também concordo, a conquista do Goiás foi merecida demais, porque foi um time que ficou no G4 o tempo todo. O time do Goiás foi um time que começou o campeonato já dentro do G4 e continuou o campeonato inteiro. Isso é muito difícil, essa regularidade. Continuou no G4 com o Pintado, continuou no G4 com o Marcelo Cabo e com o Glauber Ramos não só continuou, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, méritos para uma equipe que teve altos e baixos em alguns momentos, né? Muito poucos baixos, muito mais altos. E o time do Goiás conseguiu mais um acesso para a Série A com merecimento. Um trabalho conjunto, um trabalho que foi melhorando, principalmente nessa reta final. A gente já vai falar da decisão do presidente de tirar o Marcelo Cabo na reta final. Eu não faria isso. Ele fez e acertou, mas a gente fala mais adiante. Agora é o mérito do Goiás. Um time homogêneo, que é claro, teve destaques individuais para Tadeu. Aliás, Evandro Gomes, já aproveito para te perguntar qual foi o grande mérito, qual foi o grande diferencial do Goiás nessa campanha. O destaque, qual foi o mérito, o jogador que se destacou nessa conquista esmeraldina da volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, Evandro? Ô Lopes, felizmente nós temos uma audiência tão grande. Antes de eu falar dos grandes destaques do time do Goiás, agradecer a audiência carinhosa aqui dos médicos, meus amigos, o doutor Wagner Melo, o filho dele, o Bruno, são torcedores esmeraldinos, sempre acompanhando a gente, doutor Herbert Vêncio, meu amigo Adão Barbosa, os irmãos Bruno e Rodrigo Toscano são torcedores esmeraldinos também. Doutor Fernando, juiz de direito, grande torcedor do Goiás. O Juvenilton, grande abraço a toda essa rapaziada aí, ligadinha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Vamos lá. Primeiro você pega ali uma linha defensiva. David Duarte, todos os méritos para ele, que mesmo saindo do Goiás, vai para o Fluminense, foi um jogador que honrou essa camisa, que lutou por ela, que suou a camisa, levando o time a essa conquista. Ele já tinha subido o Goiás outra vez, né? Já tinha subido com o Anderson Moreira, aquele último acesso do Goiás. Então, um jogador que merece aplauso.
vou um pouquinho mais para frente. Eu pego aí o Felipe Bastos, que chegou desacreditado e se transformou numa peça gigantesca no time do Goiás. Pouquinho mais na frente o Elvis. Ele dá aquele toque de categoria ali no meio-campo do Goiás. Quando ele acerta o jogo dele, é difícil alguém segurar no meio-campo do Goiás. É o rei das assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. É o jogador que mais assistências fez um total de 13, fez gols decisivos como o de hoje. Você chega na frente, pega o Bruno Mezenga, entre a cruz e a espada, né? Porque é um jogador que às vezes cria um problema ali fora de campo, mas lá dentro ele resolve. Hoje ele não jogou, mas ele tem os méritos dele. Agora eu vou chegar ao ponto final. Quem é o grande destaque do time do Goiás? Tadeu. Eu não chegaria, porque eu não gosto de brincar com isso, mas como muita gente chamava Tadeus, em muitos jogos ele foi um jogador espetacular. E olha, ele não faz os gols, mas o que ele defende hoje, no momento que o Goiás mais precisou dele, ele estava lá. Aquela defesa com o pé direito, no final do primeiro tempo, para evitar um Guarani mais inflamado na etapa complementar. E essas defesas que ele fez, a cabeçada do Lucão que ele foi buscar e cresceu para cima do Lucão, recuperando-se rapidamente, as lágrimas que ele derramou no final do jogo emocionam os torcedores esmeraldinos. Eu fiquei emocionado daqui também, por que não? Eu sou futebol goiano, ver o Goiás subir, 2 times na Série A do ano que vem, o Vila se mantendo. Aliás, nós tivemos 2 decisões aí já vencidas pelos goianos. O Vila ficando, o Goiás subindo e agora falta o Atlético amanhã. Vencer para se tranquilizar e continuar na Série A. Então o Tadeu é o grande destaque do Goiás, não é de hoje, mas nesse Campeonato Brasileiro, mais uma vez, ele fez a diferença, Lopes. A defesa do Goiás foi um grande destaque nessa volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Evidentemente, o chefe dessa defesa, o gerente, o diretor é o Tadeu. Fez um campeonato realmente espetacular, diferenciado. Esse David Duarte vai entrar para a história do Goiás, Um jogador que cumpre integralmente o seu contrato, que está devolvendo o Goiás para a Série A para ir embora, para deixar o Goiás. Então, parabéns ao David Duarte, o Reinaldo, discreto, mas de uma eficiência inigualável. Fez um campeonato extraordinário. Esse Diego, um jogador de multiuso, né? Um jogador versátil, jogador polivalente, que fez um campeonato também acima da média. Então, esse Rezende, uma grata surpresa. O Caio Vinícius, lá no começo do campeonato, caiu e depois agora recuperou nessa reta final, mas também queria fazer essa menção extraordinária para esse Felipe Bastos. Como tem personalidade, como leva a sério a profissão Felipe Bastos. Ele foi determinante nessa reta final. Ele chamou o time, e ele poderia emburrar, né? Porque foi chamado de queridinho. Ao contrário, ele colocou o time nas costas e levou para frente. Então, Felipe Bastos, um grande destaque. O Elvis com a sua bola parada, hoje mais uma bola parada, e ele acabou decidindo a favor do Goiás. E o Manga, apesar de um parafuso a menos, de ser um jogador muito nervoso, às vezes desequilibrado, mas fez muitos gols, muitas assistências, também foi muito importante. E a peça corajosa de mudar o técnico Marcelo Cabo para a chegada do Glauber Ramos. Essa decisão dele foi também importante para que o Goiás melhorasse e alcançasse um plus a mais para alcançar esse acesso, como a gente viu em jogos contra o Curitiba e agora contra o Guarani, Evandro. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para esse eterno dirigente esmeraldino que é o Ailê Selassie de Goiás Pinheiro. Fantástico, Ailê. E eu sei que ele não está em Campinas, mas está ouvindo a gente. E ele tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso. A decisão do Paulo Rogério. Paulo Rogério é economista, né? Às vezes o economista, ele prevê alguma situação e ninguém também fica rico por acaso, não. Ele tem uma situação bem tranquila porque é inteligente. Assim como é o Edminho, seu primo, como é o seu pai, o Ailê Pinheiro. Então, ele foi um tiro no escuro, aquilo ali. A gente não pode negar. Porque eu acho que o Goiás subiria também com o Marcelo Cabo.
E olha a situação do Marcelo Cabo. Quase que ele seria o técnico a subir pela terceira vez um time da Série B para a Série A. Agora ele está lutando para não cair com um da Série A para a Série B. Tudo num espaço de tempo muito curto. Como eu disse antes, Lopes, eu não posso questionar se foi certo ou se foi errada, porque eu não vivo o bastidor do Goiás. O Adson Batista costuma dizer que ele analisa o treinador não pelo jogo, na hora do jogo. Ele analisa o treinador pelo dia a dia. Eu não sei como era o dia a dia do Marcelo Cabo. E o Goiás tem o Paulo Rogério e tem o Arley. O Arley experiente ali dentro. Viveu aquilo ali quantos anos? Passando pelas mãos de quantos treinadores? O Paulo Rogério acompanha o Goiás e entende de futebol. Então não vou questionar. Foi uma coisa assim um pouco difícil da gente assimilar. A própria torcida do Goiás ficou em dúvidas se a melhor decisão era aquela, porque o Glauber já tinha fracassado com o Augusto numa tentativa de mudança no Campeonato Brasileiro. E agora recupera-se e fica como responsável pelo acesso do Goiás. Vai estar no currículo lá, na formação do time do Goiás, na história do Goiás. O Goiás voltou à Série A em 2021. Quem era o treinador? Glauber Ramos. Aliás, pela humildade dele e pelo trabalho que ele fez nesse final de competição, eu só tenho que bater palmas para ele também, Glauber Ramos. Então, a decisão do Paulo Rogério, presidente do Goiás, que poderia ser precipitada, tornando-o responsável caso o time fracassasse, acabou acontecendo, dando certo, e ele foi iluminado nesse ponto também. Eu não tomaria essa decisão, eu não teria demitido o Marcelo Cabo. Está escrito, está no Sagres Online, comentário registrado, vai ficar para a posteridade. Então eu não posso aqui nesse momento de alegria, de felicidade, de ver o Goiás voltar à Série A e falar, não, beleza, eu estava com o presidente. Não, não estava, eu fui contra, mas admito que o presidente, com as suas atitudes, as atitudes do presidente, fizeram o Goiás ficar mais forte nessa reta final. A troca trouxe motivação, Glauber Ramos ganhou o grupo, aglutinou o grupo, se fechou em torno dele e o time passou a produzir mais. E a proximidade do presidente Paulo Rogério Pinheiro com a torcida foi fundamental. É difícil essa relação com o torcedor. O torcedor fala uma coisa, aliás, uma das coisas mais difíceis que eu vi nesses últimos tempos foi consolar torcedor. Você tem torcedor otimista, que é ótimo, você tem torcedor realista e você tem um pessimista. Esse é difícil demais. Como eu tive dificuldade de administrar torcedores pessimistas. E o que eu escrevia para eles? O Goiás vai brigar até o fim. Está aí a resposta. O Goiás vai brigar até o fim. Pode ver lá que está isso escrito aos montes para essas pessoas. Então, o presidente conseguiu conviver com o torcedor, ter essa proximidade e o torcedor iluminou o time, passou energias positivas. Está num comentário meu no Sagres Online. E essa energia foi tão grande que o time está energizado até agora com a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, méritos ao presidente Paulo Rogério Pinheiro. E ele arrastou com ele o Arley Menezes, que estava desgastado, né? Também teve méritos aí na contratação do Manga, de outros jogadores. Então, o Arley também está reabilitado. O Edminho Pinheiro, que está junto, estão todos eles com esse mérito do acesso do Goiás. E, evidentemente, que por trás dele merecia isso. O Ailê Pinheiro, o maior dirigente de Goiás em todos os tempos, também vive esse momento como presidente do Conselho Deliberativo com toda a sua cobertura. Então, parabéns, principalmente ao Paulo Rogério Pinheiro. Evandro Gomes, vem aí agora uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mais dinheiro, né? O time está pagando dívidas, mas vai poder gastar um pouco mais. Há expectativa da sua parte de ver o Goiás fazer grandes campanhas, fazer de novo campanhas bonitas, como já fez outrora na Série A do Campeonato Brasileiro, Evandro? Bom, Lopes, Vanderlan Alcântara, meu querido amigo, parabéns pelo seu Verdão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Você e a Cristiane aí ouvindo a gente, grande abraço. Bom, Série A agora é um jogo de inteligência, não é, Lopes? Futebol está muito caro, jogador de futebol pede rios de dinheiro para jogar em uma equipe. A gente tem exemplos de times que são montados com folhas baixas,
que acabam acontecendo. O Fluminense talvez seja um, que tem alguns salários altos lá, do Fred, não sei mais de quem, mas tem uma molecada lá que está botando o Fluminense lá para cima. Temos o exemplo de um Cuiabá que está fazendo aí um papel bonito, com um time barato. Então, a Série A, ela é muito cara para você fazer um time para pensar em algo mais, além de ficar na divisão. Mas o Paulo Rogério, ele é arrojado. Ele fez alguns investimentos nessa Série B e teve o retorno. Então, o que se espera é que a diretoria do Goiás tenha muita inteligência. Certamente será contratado um treinador para começar a Série A. O Glauber vai continuar numa comissão permanente. Não acredito na permanência dele como técnico para uma Série A. Não que ele não tenha capacidade, mas eu acho que o Goiás passa a pensar também em um grande treinador aí. Falou-se até no nome do Dorival Júnior, que poderia ser o treinador do Goiás para a Série A. Muito cedo para se falar nisso, mas eu tenho certeza que vai vir um treinador em nível de Série A. E o investimento que terá que ser feito, sem, evidentemente, balançar a estrutura financeira do clube, sem loucuras, mas um investimento que possa, a princípio, pensar em manutenção. E de acordo com o andamento do campeonato, conforme a campanha, mais investimento para pensar numa volta sul-americana, que não é tão difícil hoje você chegar numa sul-americana e de repente pensar também numa Libertadores. Por que não? Tem condições para isso? Um time que está subindo da Série B? A história do Goiás, é a tradição do Goiás que nos faz pensar dessa forma, Lopes. Eu também penso assim, penso positivo. O presidente Paulo Rogério foi ousado também em palavras. Ele falou assim: em novembro a torcida do Goiás vai comemorar o acesso para a Série A. Parabéns, presidente, parabéns. Cumpriu o que falou e cumpriu porque investiu. Muita gente, não investe, não investe. Investiu, pegou o artilheiro de São Paulo, o Bruno Mezenga, pegou o artilheiro do Rio de Janeiro, o Aleph Manga, pegou o destaque do Cuiabá, que era o Elvis, pegou o destaque do Paysandu na região norte, que foi o Nicolas. Enfim, ele foi contratando e montou um time competitivo que ficou no G4 o tempo todo. Então eu acredito também que o presidente disse que vai esquecer a Série B. Agora é para pensar alto. Eu vou acreditar, vou dar esse crédito de confiança para que ele possa então montar um time competitivo também na Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, analisamos a grande vitória do Goiás sobre o Guarani por 2-0 no Brinco de Ouro da Princesa com Elvis e com Nicolas. E o Goiás é de novo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão, o Papa Títulos, o poderoso Verdão da região Centro-Oeste está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.